Bem com o Pão. Voltamos, irmãos, aqui para o nosso terceiro bloco, hoje aqui do De Bem com Pão, conversando com a irmã Giovana, na cidade de Cachoeira do Sul. E nós falamos até agora sobre CD, e a Giovana agora vem aqui, trazendo tudo que o Senhor tem da sua multiforme sabedoria, de como Ele traz aí, né, da sua variedade que nós temos de cardápio. Tu pode ler, tu pode escutar, tu pode assistir, tu pode usar o aplicativo, né? Sou mais tecnológico, então vamos no aplicativo. Tá aí tudo. E nós temos aqui os livros que a Giovana vai compartilhar. Olha só, tinha que ser alguém da área da saúde para falar sobre a cura da lepra, claro, né? Giovana, vamos falar então aí. Amém. Na verdade, assim, eu não tinha pego esse livro ainda. Eu confesso que eu sou muito melhor ouvinte do que leitora. Mas, assim, o senhor está trabalhando nisso também, né? Porque a gente precisa meditar, assim, ter contato, né? E agora, há uns dias atrás, uma semana talvez, um pouco mais, um irmão compartilhou sobre esse livro, assim, sobre ele ter sido bastante exposto, assim, né? Porque nós sabemos que a lepra é rebelião, né? E eu até fui pesquisar, assim, sobre a lepra há anos atrás, né? E a gente vê, assim, que eram pessoas que eram rejeitadas, né? Existiam até os leprosários, que eram onde as pessoas eram colocadas, jogadas, digamos assim como manicômios, né? Para doenças mentais. E me chamou bastante atenção, porque é uma doença contagiosa. E o irmão, assim, eu já estava sendo trabalhada assim, nessa área, porque desde que eu voltei, a gente tem um conceito de nós mesmos, né? A gente pensa que a gente é uma coisa. Nosso conceito, e sempre é mais elevado do que geralmente é, né? É maravilhoso, é maravilhoso. E um dia, assim, alguém me perguntou, uns meses depois que eu voltei, né? Porque daí tu tá cheio, né? Logo que passou todo aquele turbilhão ali, eu tava cheia, assim, né? De esperança e enfim, de fé, né? E uma pessoa me perguntou assim, disse, mas por que tu fica insistindo tanto nisso? Acho que eu devia estar sendo bem insistente, mandando, acho que muitos WhatsApp, né? Porque o que te chamou tanto a atenção? E é uma pessoa que estuda muito, assim, é uma pessoa também da área da saúde, que tem um conhecimento natural, assim, muito grande, filosófico, enfim. E daí eu parei, assim, num momento e eu tinha a resposta. E eu disse, porque algo que me expõe, que contradiz o que eu penso sobre mim mesma, e não só isso, mas que me mostra que eu estou errada e que ainda me dá a fórmula de como fazer, de como me comportar, de como agir para que eu seja transformada. Isso é fantástico, eu nunca vi em lugar nenhum. E daí a pessoa, opa, como assim? Enfim, daí compartilhamos. E é essa a verdade mesmo, assim, a palavra, ela nos expõe, ela contradiz totalmente, porque aquilo que eu penso sobre mim mesma não é a verdade. Então, quando eu voltei, depois que passou tudo aquilo, né, assim, os momentos mais difíceis, toda a ministração, todo culto, tudo que eu ouvia, eu já orava, Senhor, não, mas eu não tenho isso. Às vezes eu estava no culto, não. Isso aí, não, ou já fui curada, ou porque eu não me vejo no meu dia a dia. Você deve ser com o outro irmão ali do outro lado, daquela outra fileira lá, né, senhor? Não é para mim essa palavra, ou enfim, vou esperar, mas para o final vai vir alguma coisa. Só que quando a gente ora assim e pede para o Senhor expor, Ele já logo traz a prova, né, a exposição. Então eu comecei a ser exposta em várias áreas, assim. Eu nem lembro no que até lembro, assim, agora acabei de lembrar, acho que foi na carência. Um dia um irmão no culto disse, irmã, já meditou naquele material Carência Intratável? Daí eu, por que o irmão está me dizendo isso? E daí logo eu baixei os downloads, assim, que também são uma bênção, né, que tem no site. É mais uma ferramenta que o senhor nos deu para a gente poder nos alimentarmos aí. É verdade, porque a gente está no celular, né, coloca no celular ali.
né? Enfim, tu vai no supermercado, quem faz academia, enfim, pode ser em qualquer lugar, tá em casa fazendo alguma coisa, quer estar mais em silêncio, né? Para quem tem mais movimento, tá ouvindo ali, né? E tá sendo edificado. E daí logo já foi uma bênção, porque ali eu já fui exposta de cara, assim, né? Fui exposta na rejeição, enfim, ali na carência, né? De sempre querer chamar atenção, de querer ser algo, né? De querer sempre mostrar algo para os outros, esperando sempre algo em troca, né? E assim foi indo em todas as áreas, na área do perdão, assim, eu fui bastante trabalhada, que eu também dizia, não, tô bem resolvida, assim, né? Eu me lembro, só que eu começava a orar, assim, né? Eu dizia, Deus, mas então tu me mostra, mas eu creio que aquilo não estava sendo sincero para o Senhor, eu estava clamando, mas eu não estava, né? Eu estava orando, mas eu não estava clamando. E realmente pedindo para que Ele me mostrasse, né? Eu estava só, quero ver, mas não quero ver. E daí foi umas quantas semanas falando sobre amargura e perdão retido. E daí um domingo eu cheguei em casa e eu disse, agora chega. Senhor, assim, ó, tu me mostra quem é que eu preciso pedir perdão, para quem é que eu tenho que liberar perdão. Por favor, assim, ó, daí eu botei mesmo o joelho no chão e assim, eu disse, chega, assim, eu não quero mais me contaminar com isso, eu não quero, né? O que eu já conheço, eu preciso clamar para que o Senhor me ilumine para me libertar. Eu não posso mais permitir que as coisas fiquem ocultas e deixar para amanhã, como a gente vai fazendo muitas vezes, né? E daí, surpreendentemente, eu que me dava bem com todo mundo, né? E que estava tudo resolvido, assim, eu fiz uma lista de 72 pessoas. Desde lá da minha infância, né? E, enfim, o primeiro da minha lista era Jesus, assim. Era o Senhor. Ai, daí... Aí cumpri essas 72 agora. Amém, assim. Eu orei muito, assim, jejuei, né, por essa lista. E foram... Eu creio, assim, que uns 40 dias. Eu fiquei em função disso, assim, orando e pedindo direção para o Senhor do que eu devia fazer. E eu queria botar na caixinha do meu grupo familiar, assim, né? Só que eu não sentia paz. E cada dia que eu não sentia paz, vinha mais um nome. E mais um nome, mais um nome. E assim, o Senhor produziu grandes coisas, porque daí no final desses dias eu consegui colocar ali, né, na caixinha de oração e logo depois, assim, eu já vi que muitas daquelas situações eu já tinha paz, assim. Eu creio, assim, que foi totalmente do Senhor, assim, sabe? No momento que eu resolvi me inclinar para Ele, me humilhar e dizer que realmente eu queria, que não era da boca para fora, e que eu queria ser limpa de toda aquela sujeira, assim, que eu tinha... trazido para mim e liberado para os outros, né? Assim, é triste, né? Porque a gente sabe que a gente libera a maldição também, né? Então, foi uma bênção, assim. E logo depois, assim, claro, vem, né, situações. Eu já compartilhei, né, que sempre vem um turbilhão na minha vida, nunca é nada... Ai, fui trabalhar ali naquela área, bem tranquilo, né? O Senhor falou comigo. Não, comigo é sempre um auê, assim, é sempre com muito choro, com muita oração, com muito joelho no chão, se eu tenho que me deitar no chão, e eu me deito, e tem que ser assim. Comigo é assim, né? E daí veio a justiça própria. E também eu pensava que não, que eu era super mansa e passiva, e porque eu lembro que na minha adolescência eu era muito de me manifestar, e a minha palavra valia muito, o que eu pensava e o que eu acreditava, as convicções que eu tinha, eu sempre queria impor. E daí depois não, parece que aquilo ficou mais calado. Mentira, né? Estava oculto. Né? Na verdade, a gente só libera quando eu posso dar uma manipulada, né? E daí
veio a justiça própria, se levantou uma situação no meu trabalho, assim, onde, teoricamente, no meu ponto de vista, eu teria que ser beneficiada e eu fui injustiçada. No meu ponto de vista, obviamente, né? E eu vi sair um bicho tão feio e tão grande de dentro de mim, assim, que se manifestou, assim. O Senhor permitiu que eu fosse exposta. Para poder ver. Amém. Permitiu, assim, que eu fosse exposta no meu trabalho, porque eu me irei, assim, eu me irei, eu disse coisas contra as minhas autoridades, eu falei, eu contestei aquela decisão, enfim, assim, foi muito feio, assim, o que eu fiz foi, eu liberei maldição, assim, enfim, Esse veio com a placa escrito no peito, rebelião mesmo. Junto com a justiça própria começou a se manifestar a rebelião. Então, como desde aí eu tô sendo trabalhada já, e o irmão liberou, né, que foi o que eu comecei falando, né, liberou ali num testemunho, né, sobre esse livro, e eu não tinha pego ele ainda. Eu peguei ele, assim, e o Senhor tá me expondo, assim, me expondo. A cura da lepra. Amém. Me constrangendo, assim, e assim, fazendo eu ver que não é dentro dos outros que tem, que está dentro de mim mesma, né? E assim, para que eu venha me negar, né? Porque aqui nesse livro ainda dá o exemplo que eu achei tremendo, eu achei a minha cara, assim, isso. E creio que todo mundo que está lendo também está se identificando, porque tem uma parte que fala de Coré, né? Quando ele se revoltou lá porque ele não aceitava, né, carregar as coisas do templo lá, ele queria ser maior, ele queria ser mais, né, ele queria ser melhor. Eu creio até que ele sabia, talvez, naturalmente, ali muitas coisas, né, então ele não se conformava com aquilo, né, e eu vi isso na minha vida. Porque às vezes a gente tem habilidades naturais, né, que o Senhor permite, óbvio, né, e as pessoas nos dão um pouco de crédito por isso e a gente acaba esquecendo quem a gente realmente é. A gente acaba realmente pensando que a gente é grande, maior que os outros, né, e que a gente pode se rebelar, dizer o que quer, o que não quer, o que acha e o que não acha, né. Então, assim, eu estou sendo bastante exposta, assim, por esse livro. Eu tinha 2 empregos, eu tô só num agora, porque por causa da rebelião eu saí do outro. E isso foi recente agora, foi essa semana. E o livro, assim, me falou muito comigo, porque ele diz assim que o rebelde, ele não é aquele que grita, que fala alto, que se manifesta na frente de todo mundo, que encabeça a situação. Não, ele é aquele que fala manso. Fica só articulando. Exatamente. Aquele que vai lá e dá uma ideia. Aquele que vai lá e lança um pensamento, que lança uma contradição, que lança... Isso aconteceu comigo. Fizeram isso comigo. Só que, glória a Deus, assim, por misericórdia do Senhor, eu compartilhando com uma irmã, assim, nós compartilhamos que, na verdade, eu fui enganada, obviamente, por Satanás, né, ali que... Mas essas coisas que foram liberadas para mim só se encontraram com o que tinha dentro de mim, né. Então, isso também tinha dentro de mim. Não foi culpa dos outros, né, o que aconteceu, assim. E surgiram 2 situações e depois que aconteceram, eu fiquei pensando em que momento eu me transformei naquilo ali. Em que momento eu passei a sentir aquilo ali pelaquela pessoa, porque, na verdade, depois eu vi que eu não sentia, porque eu tive a oportunidade de conversar, consertar, e, glória a Deus, pedir perdão, assim. E, enfim, eu optei por não continuar por muitos fatores, por causa da minha consagração, por causa do meu tempo, por cansaço físico, por tudo. Mas, assim, eu vi que o Senhor fez um arranjo tão grande e 2 semanas antes disso tudo acontecer, uma pessoa me mandou um WhatsApp com aquelas figurinhas que a gente manda, de Deus abençoe, que produz isso, que produz aquilo, e dizia assim nessa mensagem que falava de humildade. E eu mandei de volta para essa pessoa bem assim, ó. Eu quero muito ser humilde, eu mandei.
porque eu sei que eu não sou humilde, porque o Senhor me disse, Ele já me revelou que eu sou arrogante, que tem muita altivez dentro do meu coração. E daí, quando aconteceu isso, momentos antes de eu ir conversar, então, que daí já estava tudo mais ou menos decidido, né, que, enfim, né, nós discutimos, né, enfim, por telefone, por WhatsApp, e daí, então, vamos conversar, vamos deixar passar 2 dias, vamos conversar, amém. Mas momentos antes de eu conversar com essa pessoa, eu tinha formulado na minha mente todos os argumentos que eu ia utilizar. Porque realmente eu estava sendo mais uma vez injustiçada, porque é sempre o eu. O rebelde é assim, né? E quando eu estava indo assim, eu disse, não, só um pouquinho. Isso não está certo. E daí eu comecei a orar, assim, eu disse, Deus, olha, por favor. Eu clamei, assim, para que o Senhor pudesse produzir a vontade dEle, para que Ele fechasse a minha boca, assim, para que eu não, mais uma vez, desse mau testemunho, porque eu já tinha feito isso. Então, para que Ele me desse a chance de consertar, assim, de só ouvir, porque eu queria que corresse sangue. Porque eu sei que é só assim que o Senhor transforma, né? Que é quando eu me nego, assim, quando eu decido me negar. Isso é algo tremendo, assim, que eu quero compartilhar, assim, com os irmãos, que eu assisti um testemunho do meu irmão um dia que ela disse assim, eu era sempre muito preocupada com o que tinha no meu coração, com o que eu tinha de pensamentos, e a irmã disse assim, depois que eu descobri que independente de mudar o que está dentro, quando eu escolho me inclinar, quando eu decido me inclinar para o Senhor, Ele me honra, aquilo foi uma bênção, assim, porque eu passei a fazer isso. Às vezes eu estou orando, eu estou dizendo, Senhor, eu estou orando com raiva, assim, dizendo, Senhor, tu sabe o que tem no meu coração, não é o que eu quero, mas eu escolho, assim, me inclinar para Ti nesse momento, assim, eu vejo que daí Ele faz. E foi o que aconteceu, então eu clamei, assim, por misericórdia, né, para que eu não viesse mais uma vez envergonhar o nome do Senhor, porque quando eu ando em desobediência, depois de tudo que eu conheço, é isso que eu estou fazendo. Envergonhando o nome do Senhor, né? O Senhor diz que nós somos a luz do mundo, né? E nós não somos as trevas, né? A gente não pode mais liberar maldição, né? Liberar coisas ruins, assim, contra as vidas das pessoas e, né? Enfim. E daí quando eu orava, assim, que eu estava indo para esse lugar, o Senhor me disse assim, lembra que tu me pediu que tu queria ser humilde? Tá aí o momento agora. Tá aí a tua oportunidade. E aí foi e fez a reunião com ele para acertar todas as coisas, Giovana. Amém. Então nós conversamos num primeiro momento, assim, eu senti que queria se levantar, que eu queria me justificar muito, assim, porque o ego não estava aceitando, mas eu vi que o Senhor foi me dando paz, me dando paz, me dando paz. E eu disse por várias vezes, aceito o que tu está dizendo, recebo o que tu está dizendo. E assim terminei dizendo, tu me perdoa, porque realmente eu faltei com respeito, não podia ter, né? E daí a pessoa, porque nós já nos conhecemos há um tempo, me disse, não, isso é bobagem, não te preocupes, né? A gente se conhece há tanto tempo, a gente está tão bem, isso é coisa que acontece. Eu disse, não, isso não é coisa que acontece. Ele, é por causa da tua religião, né? Eu disse, amém. Mas, assim, né, o fato é que, mesmo errando, assim, né, quando o Senhor nos oportuniza, a gente não pode perder. De consertar, assim, né, e de realmente expressar o que Ele quer que a gente expresse, né, que é a humildade, mesmo ainda não sendo uma realidade 100% na minha vida, mas eu me alegrei muito porque eu pude experimentar um pouquinho do que é ser humilde, porque eu sei que eu não sou, mas eu pude, assim, me calar, assim, né, negar a minha vontade, minha justiça própria, minha rebelião, né. Que é humildade, uma das características de Cristo aí, né? Gente, estamos aqui conversando com a Giovana, que eu quero agradecer aqui a disponibilidade, poder participar com a gente, muito bom, viu, Giovana? Obrigado aqui. Nós estamos terminando essa programação do dia de hoje. Ficamos por aqui e até o próximo programa. TV Menorá apresentou
bem com o pão.